o teste é limitado em sua natureza pelo seguinte: da maneira como o software está na urna, um técnico não consegue entender a lógica do programa, porque ele está em código executável, ele está em linguagem de máquina. O que se pode deduzir ao examinar um programa em linguagem executável que está pronto para ser executado é muito limitado já por sua própria natureza, a menos que você tenha ferramentas adequadas, conhecimento suficiente e tempo suficiente para tentar remontar a lógica do código a partir da linguagem de máquina, o que é muito difícil, requer bastante expertise, pouca gente no Brasil consegue fazer isso. Se quem preparou esse software tiver imbuído do propósito de esconder funcionalidade na maneira como ele foi escrito, né? Funcionalidades ocultas, e também pelo fato de você precisar de ter uma referência. Esse software que está aqui é o que deveria estar? Então, nessas condições limitadas, o que um perito pode fazer é pegar o software que está pronto para rodar na urna, antes que ele possa alterar a si mesmo para esconder alguma coisa, ou seja, num ambiente diferente daquele em que ele foi escrito para executar, comparar com o software que teria saído da Justiça Eleitoral para aquela urna e verificar se bit a bit eles coincidem ou não, ou pelo menos na estrutura dos arquivos. Então isso seria capaz de pegar alterações nos programas que foram feitos a partir do momento que o software sai do TSE e entra na urna, mas não código malicioso ou trapaças que tenham entrado no software antes dele sair do TSE. Por isso a limitação no trabalho dos peritos. Uma das coisas básicas que o perito precisaria nesse momento é saber qual o software que deveria estar na urna, para comparar com o que ele encontrou. Se ele não puder ter acesso ao software que a Justiça Eleitoral garante que é o que deveria estar na urna, para poder comparar com o que ele encontrou, não há nada que ele possa afirmar. Então, assim, não daria para essa inspeção ser feita por uma pessoa completamente leiga. Obviamente que não. Apenas por peritos com capacidade ou com conhecimento específico de forensica computacional para examinar código binário atrás de coisas indevidas que não deviam estar ali. Então, de certa forma, o cidadão comum, que não tem a menor familiaridade com alguma coisa de tecnologia da informação, se ele se dispuser a ir lá antes da votação para checar a urna, ele não vai conseguir verificar nada. Não vai conseguir verificar nada. Para esse, a medida correta está na lei, que é o voto impresso. Esse teste seria útil para a Justiça Eleitoral detectar interferências indevidas posteriormente ao momento da preparação do software no TSE, antes da eleição ocorrer. Por que o senhor diz que a votação paralela hoje não identifica nenhuma fraude? O teste que hoje existe em lei para ser feito, para dar essa garantia para o eleitor, é chamado teste de votação paralela. Em que consiste o teste de votação paralela? Separa-se uma urna no dia da eleição, que ao invés de ir para votação ou ir para a auditoria, onde o software é retirado para outro computador, ela é ligada como se fosse no horário da eleição e é feito com ela uma votação só que simulada. Em que consiste uma votação simulada? Ao invés dos eleitores que estão cadastrados naquela sessão eleitoral serem identificados verdadeiramente para poder registrarem os votos, eleitores fictícios digitam seu voto como se fossem o daquela sessão eleitoral, cuja urna foi sorteada para o teste paralelo, à vista de quem está acompanhando o teste, para que a recontagem a partir da observação visual dos presentes possa ser feita no final do dia, comparando com a planilha que sai no final da votação da urna eletrônica, para ver se a soma dos votos observados coincide com a soma dos votos computados pela urna. Me acompanham? Muito bem. Como é que a identificação biométrica atrapalha esse processo? Se a identificação do eleitor que está cadastrado para votar naquela sessão eleitoral
na urna que foi retirada para o teste de votação paralela. Está sendo identificado mediante documento pelo mesário. A hora que o mesário digita o código, o número do título de eleitor desse candidato para a urna liberar o voto, o código do título de eleitor do eleitor, para ele votar na urna, o software da urna presume que o eleitor foi identificado. Antes da biometria, o software não tinha como saber se essa identificação era simulada num teste paralelo ou se era verdadeira, se tinha de fato um mesário ali checando a identidade daquele eleitor. Não tem como o comando que libera a urna para o eleitor número título tal saber qual dos dois era o caso. Pense agora na introdução da identificação biométrica. O processo não é mais pela consciência do mesário, apenas em casos em que há erro na identificação biométrica. O processo é feito por um software que lê o padrão digital do suposto eleitor e verifica se bate com o registro daquele padrão digital do tal eleitor que está cadastrado naquela sessão eleitoral. Então, quando você pega uma urna que tem identificação biométrica e vai fazer um teste de votação paralela com ela, o que acontece? Todos os votos que vão entrar, porque os eleitores são de mentirinha, são simulados, vão dar erro de identificação biométrica e o mesário tem que liberar o voto como se fosse um erro de identificação biométrica daquele eleitor. Em consequência, como todos os votos são simulados, todos os votos vão entrar como se a identificação tivesse ocorrido por erro da identificação biométrica. Ora, se o software está querendo observar, se o software trapaceiro está querendo perceber se ele está sendo observado em teste ou não, qual o indício mais claro que ele está sendo observado em teste? Todas as identificações biométricas falharam. Nesse caso, ele não vai mexer em nada. Ele só vai mexer se tiver uma porcentagem de eleitores que se identificaram corretamente, porque ele sabe que está numa eleição verdadeira. Por isso, o teste de votação paralela perdeu todo o seu sentido depois da introdução da votação biométrica. E por isso a gente não tem nada para verificar a integridade do software hoje. Por isso, a minha opinião ao ministro de que era melhor do que nada o que ele estava propondo, que é, ao invés de separar a urna para votação paralela, separa a urna para ter o seu software examinado por quem se dispuser e tenha competência para isso. É melhor do que fazer a palhaçada da votação paralela com a identificação biométrica, onde o software da urna pode perceber que ele está sendo observado para teste. Da mesma forma, o software trapaceiro que tem entrado, na urna para desviar voto, quando não estiver sendo observado, pode detectar se ele está numa urna que vai imprimir voto ou não. Se ele desviar voto na planilha eletrônica, numa urna que está imprimindo voto, se essa urna for recontada, os votos impressos não vão bater com o resultado da planilha, vai levantar suspeita de que aquela urna tinha alguma coisa errada. O que o software trapaceiro tem que fazer para agir como um batedor de carteira competente? Ficar quieto se aquela urna estiver imprimindo voto. Antes da eleição, quando um mesmo software é preparado para todas as urnas, não tem como um software ser preparado individualmente para cada urna, uma para que vai ter impressão e outra para que não vai ter. Isso não seria, digamos, boa engenharia para o fraudador. Por quê? Porque quem coloca a urna pode colocar depois, pode colocar de maneira independente de quem está colocando o software trapaceiro, e as coisas podem dar errado se um software tentar desviar voto e conseguir fazer isso numa urna que está imprimindo voto. E pode perder a chance de desviar voto em urna que não está imprimindo voto, se ele for instalado com essa precaução, né? Se o software da urna for instalado com essa precaução. Então, do ponto de vista da lógica de quem quer fraudar a eleição, que tem apenas 5% de votos de urnas imprimindo voto, a maneira mais fácil de fazer isso é contaminar o quanto antes o software da urna com um programa trapaceiro que vai desviar voto desde que não esteja aquela urna imprimindo voto.
2 linhas de código é suficiente para ele saber se tem a presença ou não de uma impressora de voto na urna e proceder conforme ele foi programado, se não tiver, e não proceder a desvio de voto se tiver impressão de voto. Com isso, é possível distribuir a manipulação de votos em 95% das sessões eleitorais, o suficiente para mudar um resultado eleitoral, sem que essa diferença dê a se revelar em termos de pesquisa. Basta que as pesquisas tenham divergências em porcentagem suficiente para absorver essa alteração que o software vai fazer durante a votação. Então, com 95% das urnas podendo ser fraudadas com software malicioso, sem nenhuma chance de ser detectada, a impressão de voto serve apenas para o teatro da segurança, onde aquilo, para quem não pensa mais fundo ou não raciocina as consequências lógicas da medida, pode ser enganado a acreditar que aqueles 5% de urnas com voto impresso estão dando a ele uma garantia de que, caso não haja diferença de contagem, é porque a eleição toda está limpa. Não, a eleição nesses 5% de sessões eleitorais está limpa em relação a desvio de voto dentro da urna. Isso não diz nada em relação a voto de cabresto, voto com eleitor fantasma, nem fraude na totalização, que é a alteração na soma dos boletins de urna depois que chegam nos tribunais para serem totalizados. Ainda tem 2 trechos do processo que podem ser fraudados se a votação impressa funcionar como mecanismo de fiscalização. Então, assim, professor, já que o software consegue, digamos assim, poupar, né, as urnas que estão ali recebendo a impressora e que vão ter o voto impresso, o que o senhor acha que poderia ser feito em termos de segurança? O que manda a lei é imprimir 100% das urnas. Imprimir 100% das urnas é a medida mais segura? Para seguir o espírito da lei. Porque o que a lei quer é dar alguma garantia que o eleitor pode confiar nela por conta própria, sem precisar de acreditar na palavra de especialista, que ele não sabe por que tem que acreditar.